Seja bem-vindo ou bem-vinda, eu sou Wagner Souza, fundador do Instituto Ser Além e treinador. Todos nós temos uma capacidade inata, individual, imprescindível, incalculável. Durante os anos, muitos mestres, magos, bruxos, filósofos, cientistas vêm buscando encontrar essa força interior que todos nós temos. Mas como podemos despertá-la? Alguns sábios, como Sócrates, cita em suas frases: conheça-te a ti mesmo e descobrirá o universo e os deuses. Frases poderosas que grandes filósofos, grandes historiadores vêm nos mostrando, revelando que cada um de nós existe uma centelha, uma inteligência divina que conecta com toda a essência que o universo e que Deus criou tudo. Ou, às vezes, essa capacidade universal que todos nós temos ainda é pouco evidenciada atualmente. Vivemos em um mundo de desejos, onde o medo, as carências e os traumas acabam por limitar a nossa capacidade. Existem várias técnicas, entre elas o budismo, o islamismo e até mesmo o hinduísmo trazem a referência à meditação, ao encontro consigo mesmo, ao desapego do mundo, a desvencilhar das coisas materiais. Assim podemos encontrar o agora, o silêncio interior. Evidenciando todas essas estratégias, maneiras, dá-se então a capacidade de silenciar o nosso ego, os nossos desejos, esses mais intrínsecos, que acabam por limitar essa capacidade. Todos nós somos dotados de toda a ciência eterna que o universo proporciona através dos nossos registros acásticos, a nossa biblioteca universal, ou seja, a biblioteca divina, ou até mesmo a capacidade de conectar com anjos, guias, mestres, fazem de nós capacitados e habilitados a encontrar essa força interior. Mas vem-se então a pergunta: como podemos acessar, conectar, usar e evidenciar hoje? Sabemos que tudo que for eminente ou divergente à ciência, muitos tratam como esoterismo ou coisas paranormais que para alguns não se tornam verdade se não for provada onde qualquer criança é merecido ver. Mas a pergunta vem, e ela nasce e existe para que possamos respondê-la. Se somos seres divinos e ilimitados, e se muitos não acreditam nessa capacidade, nesse poder interior, como podemos responder por que um carvalho, uma semente, a germinação, as estações, elas fazem com que o mundo cresça a partir de uma semente, o pau-brasil nasça, cresça, e aí está como obra natural da vida. Como que um ovo é capaz de fazer uma vida apenas ali em um ovo, é capaz de gerar uma galinha, um galo, um frango? Tudo isso porque existe uma força, uma inteligência divina. Procurando todas essas respostas, um discípulo, já seguindo e buscando a sabedoria de um mestre, decidiu entender e praticar a sabedoria, a inteligência do mestre, do sábio. Viu-se falar muito deste mestre e sábio. Então buscou ele aprender algumas táticas e estratégias desse mestre. Mas muito atencioso a aprender e desenvolver, apenas ouviu o que o mestre
falava e o praticava, ainda não tinha consciência de vê-lo pessoalmente. Mas, como ele estava no Himalaia, num templo secreto e sagrado, onde ele lá apenas estava cultivando o Brahma, a evolução divina, para com ele mesmo, já vivido em um mundo tuberculoso e um mundo cáustico, decidiu então esse discípulo de subir essa montanha e encontrar este mestre. Nesta indas e vindas, nesse turbulhão de emoções, onde ele passou nessas montanhas cheio de tantas árvores, animais, vento sobre a sua pele, o sentimento de frio, a brisa no seu rosto, às vezes caía, se machucava com as pedras, mas estava determinado em encontrar essa sabedoria desse mestre. Já cansado e sabendo que era longe a jornada e a subida diante este templo, estava conscientemente disciplinado a encontrar esse mestre. Já havia falado sobre o mesmo, praticado algumas estratégias de limpeza mental e desenvolvimento e expansão da sua consciência. Por via das vezes praticou-as e sentiu-se algo diferente, despertou a sua capacidade. Por isso então percebeu que sim, merecido, e encontrar esse mestre para estar de frente com ele, entender a sua filosofia, como ele age perante as situações. Subindo então essa jornada, pensando que ia aprender coisas magníficas sobre o universo, Deus e todas as técnicas mais poderosas do mundo para desenvolver o seu cérebro, mente e capacidade mental, subiu então e chegou perante a porta deste templo. Agradecido, feliz, cansado, ainda assim, praticante e discípulo do mestre, encontrou essa porta gigantesca onde estava aberta para todas as pessoas que quisessem conhecê-lo. Sua respiração estava afogante, rápida, cansado, mas o seu coração estava batendo tum-tum, 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 tum-tum. E naquele momento o seu coração batia cada vez mais rápido, o rosto estava cada vez mais sem sangue, pois descia para os pés, porque o seu sangue estava ansioso para encontrar aquele mestre. Sentiu um frio descendo desde a sua cabeça, passando por seus órgãos, o seu corpo, sentindo seus pelos cada vez vibrando em encontrar esse mestre. Era uma sensação que ele nunca tinha sentido. Ao pisar o pé no templo, ele sentiu que uma energia estava tomando conta do seu corpo, e desde os seus órgãos, coração, o pulmão, os seus pelos, todos os sentimentos internos estavam cada vez fazendo com que esse homem sentisse que este mestre tinha algo diferente. Quando ele colocou o pé, todos os seus órgãos, a sua consciência ficou mais leve. Ele sentiu uma alegria infinita, como nunca tinha acontecido, como se ele tivesse saído de um mundo onde estava em sua cidade, em sua casa, para um mundo totalmente espiritual, um mundo onde não existia dor, por mais que ele tinha subido naquela casa, naquele templo, naquelas montanhas, ele viu-se que ali estava a resposta para todas as suas perguntas. Com seu coração ainda tum-tum, 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 frio, naquele frio gelado em sua barriga, os pés mais que pesados, sem saber por que aquela energia tomava conta de si, decidiu então: eu vou encontrar o mestre. Se dirigiu a alguns discípulos, lhe dirigiram ao mestre: vamos encontrar o mestre. E o discípulo novato disse: eu quero conhecer, é o que eu mais quero. Então se dirigiram ao mestre e locomoveram. Então, nesse momento, quando esse discípulo novato, doido para saber como era o mestre e qual seria a sua sabedoria, olhou para o mestre estava numa posição de lótus, ali com os olhos fechados,
E naquele momento os discípulos disseram: o mestre está aí. Dei alguns minutos para que ele volte à consciência normal. Naquele momento, o homem parado, sem dizer uma palavra, e o mestre, sabendo e conhecendo a energia de todos os discípulos, disse: sente-se, filho. Deixe a energia da natureza contaminar o seu corpo. Com os olhos fechados, o homem, o discípulo, sem entender como ele sabia que ele estava lá e como ele conseguiu captar a energia do discípulo. Naquele momento, o discípulo novato já sentiu que existia, que ele era realmente não só um mestre, mas como um mago que captava as energias. Telepaticamente, ele sentiu com os olhos fechados que a energia do discípulo novato estava acelerada, ansiosa, a sua corrente sanguínea estava inundada de adrenalina, o seu corpo estava vibrando. Ele falou apenas: filho, se conecte com a energia da natureza para acalmar a sua alma, sem olhar para o filho como disseste, o mago, o mestre. Nesse momento, o discípulo novato ficou anestesiado, porque já estava com aquela vibração de ansiedade, de alegria de encontrar aquele ser maravilhoso e sábio. O jovem parou uns minutos e ficou olhando para o sábio e mestre. Depois que ele falou aquelas palavras, o rapaz começou a vir no seu coração o sentimento de que existia algo dribulhando, ou seja, criando um rebuliço no seu corpo, onde ele sentiu uma capacidade de sentir-se bem. Ele já tinha sentido aquela energia positiva que contaminou toda a sua alma e o seu corpo. Mas quando o mestre disse: sente-se e conecte-se com a energia da natureza para acalmar a sua alma, ele sentou ali na mesma posição de lótus do mestre, e o mestre apenas falou isso e ficou em silêncio. Alguns minutos, 2, 3 minutos que o rapaz estava também naquela posição, ele olhou para o mestre, e o mestre deu algumas respirações, abriu a mão e disse: que bom, filho, que está aqui. O que te trouxe aqui? Diga-me que poderei realmente mostrar o que queres aprender. E naquele momento, o discípulo novato disse: mestre, eu quero aprender a como despertar a minha força interior, capacidade, porque eu já fiz artes marciais, já pratiquei várias técnicas de meditações, já usei a capacidade de acessar o meu subconsciente, já usei hipnose, programação neurolinguística, técnicas de usar o meu Ki, técnicas também energéticas, curativas. Ainda assim sinto que existe um vazio dentro do meu corpo, da minha alma e espírito. Mas ao adentrar aqui percebi que existe algo mais poderoso do que simplesmente o que eu havia aprendido. O mestre, ali em silêncio, com as mãos calmas, ouvindo o discípulo novato falando a sua experiência, o mestre apenas disse: filho, a sua vontade abriu caminhos para a sua transformação. Ao adentrar aqui, filho, se conectou com a essência capacitante e libertadora das suas divinas forças. O rapaz, olhando ao mestre, disse:
Sim, mestre, eu senti uma energia totalmente diferente. Meu corpo ficou mais acelerado. Eu senti que naquele momento, quando eu se conectei com aquela energia, o meu coração ficou rápido, tum, 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 tum. As minhas mãos ficou um pouco trêmulas. Eu senti totalmente diferente. O mestre respondeu: existiu um conflito entre uma energia de despertar e uma energia de contração. Ou seja, isso reflete ao medo e o amor. Quando os dois se encontram, é como se fosse a água e o óleo. Eles não se misturam, eles ficam separados, lutando um com o outro para quem tenha mais território diante de uma situação. A única capacidade libertadora disso é a consciência para dar direção a esses dois sentimentos que despertam a alma do ser, que foi calmamente o que tu tiveste, filho, encontrado. Tu optaste pelo amor, por isso acalmaste. Quando tu chegaste aqui, filho, sentiste que eu te mandei, te pedi para que se conectasse com a energia da natureza para acalmar a sua alma. Isso fez com que, ao momento que silenciou, conectou-se com o agora, as coisas fluíram abundantemente. O rapaz, encantado, alegre, feliz com a sabedoria do mestre, perguntou: mestre, existe alguma forma de nós acessarmos essa tal capacidade que de várias maneiras e técnicas ainda não pude possuí-las naturalmente? Filho, eu estou por mais de 50 anos aqui. E uma das coisas que eu aprendi é que tudo pode vir ao regresso da sua progressão interior. Se o seu progresso interior ele é limitado ao que tu desejas, pensa e sente, a sua consciência ela nunca expande. Como assim, mestre? A minha progressão quer dizer que nenhuma das técnicas que eu aprendi, me formei, resolve aquilo que eu desejo me tornar, aquilo que eu quero expandir meu poder, porque eu aprendi sobre programação neurolinguística, artes marciais, técnicas de meditação, desenvolvimento da minha consciência, viagens astrais, entre outras técnicas espirituais também, que me fizeram, em alguns momentos, me sentir bem, mas ainda me sinto que existe um vazio interior. No entanto, quando coloquei o pé do templo do Senhor, senti algo totalmente diferente. O mestre diz, justamente, o sentimento de transcender os limites da minha vontade abre caminhos para encontrar a sabedoria do meu ser infinito, do prana, da inteligência universal. Quando nós estamos prontos, literalmente essas divinas capacidades internas, elas se manifestam à natureza do indivíduo, ainda bloqueado por suas crenças e valores que estão limitados e proibidos por o que nós acreditamos como real. O discípulo respondeu: essas limitações, mestres, como elas podem ser liberadas para que eu possa encontrar essa sabedoria e essa força interior? Filho, eu te darei algumas maneiras simples que eu usei durante esses 50 anos para encontrar essa divina força e capacidade de vencer as minhas limitações quando iniciante no mundo da maestria interior. Mestre, o que o Senhor fez para que conseguisse perceber a minha energia telepaticamente e ao mesmo tempo enviar o que eu precisava para acalmar a minha alma? Filho, primeira coisa, filho,
tudo o que existe no universo é o componente da partícula universal do ser interno vivendo na universalidade do ser. O ser divino conecta com a essência interior, a essência interior ativa todas as suas capacidades, essas capacidades se conectam com Deus, o prana, a inteligência infinita. E a partir daí ressurge a única pergunta que deve se responder. Todo esse processo mediante e resplandecente do teu ser e sabedoria ressurge apenas uma pergunta. Conheça-te a ti mesmo e descobrirá os segredos do universo e Deus. Mestre, então, de tudo isso eu preciso conhecer quem eu sou, por que estou aqui, o meu propósito. Foram perguntas que me vieram ao estudo da minha essência de quem eu sou verdadeiramente. E fazendo, treinando, ainda assim não tive ainda liberdade, porque mesmo fazendo aquilo que eu gostava, ainda o vazio, o medo, a insegurança dominavam quem eu era. E ainda assim sentia que existia aquele vazio dentro de mim, aquela insegurança, medo, às vezes preguiça, insegurança, ego, arrogância, orgulho, inveja, egoísmo, todos esses sentimentos, eles ainda conturbam a minha essência, mestre. Mas como eu posso, mestre, conhecer a si mesmo se ainda vivo mediante a este mundo cheio de coisas que eu não posso se livrar delas, como o dinheiro, as pessoas, as coisas que eu preciso para se desenvolver? Todos nós precisamos e invariavelmente é necessário nós vivermos, porque a alimentação, as pessoas, o conforto, o dinheiro, às vezes o sucesso, o desenvolvimento, o progresso, são coisas que nós buscamos. Obviamente estou aqui, mestre, porque em um certo grau eu já me sinto bem nessas áreas, mas percebo que essas outras áreas, que é a evolução da consciência, o despertar espiritual, a consciência de mim mesmo, acalmar os meus medos, tirar essa arrogância, às vezes o orgulho, o medo, elas dominam a minha alma. E às vezes essa palavra apenas conhecer a si mesmo, ela fica como uma vã palavra sem significado algum quando estamos vivendo nesse turbulhão. Existe, mestre, algum passo a passo, estratégia? Como o Senhor disse que temos que conectar com essa essência eterna, mas o que eu posso fazer? E mestre, eu sei que o Senhor é um meditador nato, mas existe algo que seja indiferente da meditação, alguma técnica que o Senhor fez que sintonizou com toda essa divina espiritualidade transcendente, que sabemos que nós somos seres multidimensionais? E o que podemos fazer? Filho, realmente é uma luta interior, é uma guerra espiritual, onde a sua intuição vai sempre brigar com o seu ego, a sua essência divina, a sua conexão com o ser eterno, a sua centelha divina, o universo interior sempre estarão brigando com o universo exterior. Mas sabemos que a meditação é o portal para multidimensões, para se conectar com forças divinas, inclusive o seu poder interior. Mas a primeira coisa que deves aprender é que, como primeira maneira, é conheça a si mesmo. A estratégia simples, porque talvez não gosta ou sabendo que é importante e não queira fazer, vou te dar algumas maneiras intrínsecas que pode conhecer a si mesmo. Todos os dias, quando for para o seu quarto, ao dormir, antes de dormir, feche o seu quarto. Vá para um local onde possa ficar no escuro. Compre uma vela branca, uma vela de outra cor, pode ser vermelha ou verde, mas que tenha, cada momento, você vá
projetar nessa vela o sentimento de autoconhecimento. Quando colocar aquela vela acesa no momento escuro, você vai colocar a sua mão nesse momento e vai olhar para aquela vela e vai projetar o seu mundo atual em 3 dimensões. Projete a sua mão, coloque a vela no escuro, pode ser verde, vermelha, não importa. O que importa é que tenha esse significado. Coloque a sua mão e projete o seu mundo nessa vela em 3 estados. Quando projetar o mundo, o seu mundo, vamos captar a energia do autoconhecimento. Projetando essa energia nessa vela, você pode fazer alguns mantras ou até mesmo perguntas direcionando a sua mente, a sua capacidade de concentração nessa vela. Quando estiver perguntando, universo, Deus, inteligência divina, abra caminhos eternos e multidimensionais para que eu conheça cada vez quem eu sou. Vá queimando e eliminando os meus medos. Vá expandindo cada vez mais a minha consciência. Vá dispersando aquele medo e vai colocando essa inteligência. Vá fazendo essas perguntas. Em certos momentos você pode parar e apenas perguntar. Pode abrir um olho, olhar para a vela, faz a pergunta, fica com a pergunta nessa consciência e olha para a vela. Você faça isso durante 30 minutos. Essa é uma das estratégias de conexão entre o mundo negativo com o mundo positivo. Luz e sombra. A sombra está em todo o seu redor. O universo ao seu redor é a sombra. Você é a luz. E deve projetar a sua consciência divina naquela luz para que essa luz, ela se expanda. Se essa luz estiver apagando cada vez mais rápido, ao momento que falar alguma coisa, pode ser o seu medo, a sua insegurança, o trauma, você encontrará nessa vela a sua consciência, a luz é a capacidade da consciência na vela projetando aquilo que precisa transformar. O discípulo ficou, mestre, essa consciência da vela é uma das técnicas mais poderosas, das que eu já estudei e acabei por não chegar à mesma. E entendo que essa é uma das projeções mais capacitantes e universais que podemos, porque como o Senhor nos revelou e me revelou, é a minha consciência que está ali queimando, a consciência do medo, da insegurança, da insatisfação que está conectando a luz à sombra e o equilíbrio da luz e a sombra refletindo ali num ritual divino, um ritual de consciência. Verdadeiramente valeu a pena estar aqui perante o Senhor. Mestre, como eu posso fazer? Eu posso fazer uma vez no mês, uma vez na semana, várias vezes no ano, na sexta-feira 13. Sabe que é dia das bruxas, sexta-feira 13, tem o dia das bruxas também, tem o dia do Halloween, porque tem a ver com essas coisas esotéricas, não é, mestre? O mestre refletiu, filho, não tem nada a ver com brincadeira ou coisas sobrenaturais, tem a ver com a sua evolução de consciência, filho. Não se deixe levar para a brincadeira, a consciência dos outros. Faça da forma que eu falei. Em questão de dias, você pode programar os momentos que tem mais ali tempo e que precisa mudar o seu interior. Quando o seu interior estiver pedindo que algo precisa ser mudado, é necessário deixar o mundo externo e se conectar com essa energia e esse exercício da projeção da consciência na queimação das energias negativas. Projeção da consciência e a queimação das energias negativas. Queimação das energias negativas. Filho, além disso, como falei, você pode projetar o seu mundo em 3 campos: passado, presente e futuro.
Projete a sua consciência e encontre onde está ali o problema do seu desenvolvimento e transformação de consciência. Encontrando-se a sua percepção seria o medo do passado, presente ou futuro, nesse momento a vela ela vai responder ao estado de consciência que tem em relação àquela situação. Mestre, como falou, então, o tempo não importa, nem data, nem horário. Eu que defino o momento que eu estou passando, que eu preciso passar e resolver essa situação. Sim, filho, você decide, lembrando que quanto mais projeta a sua consciência, quanto mais treina o seu espírito, mais ele estará propenso a despertar essa capacidade, esses limites internos eles vão ser desbloqueados, porque nós podemos treinar a nossa mente, o corpo, mas nós somos precários, medíocres em treinar a consciência, e é a consciência e a capacidade interna espiritual que nos conecta com os reinos divinos, as consciências divinas, os níveis de consciências, as novas dimensões do ser, e cada vez que evolui de consciência, seja o seu nível de consciência, estará elevando essa capacidade de dimensões do ser, e abstratamente e energeticamente o seu campo estará se expandindo e automaticamente ele estará sendo limpo e sendo projetado com energia de pureza, de abundância, de sabedoria, projetando essa energia de abundância e sabedoria, inteligência capacitante para entender quem é, sem sombra de dúvida, filho estará propenso para desenvolver muito mais os seus poderes, conhecendo a si mesmo. Esse é um exercício extraordinário, filho. Mestre, apesar de todas as coisas que passei na minha vida, entender a minha consciência, entender que o momento que estou aqui perante o Senhor, eu já sinto uma energia de felicidade fora do normal, incalculável. Ela é quase que o tamanho do universo é perante o momento de felicidade que estou sentindo aqui agora. Filho, isso é normal para aqueles que se conectam com toda essa essência do ser. Mas vamos caminhar mais para a nossa transcendência e multidimensionalidade, filho. Estará disposto? Quer desenvolver verdadeiramente a sua consciência? Filho, o que acha dessa proposta? Senhor, mestre, sim, pode me dizer quais são as coisas que o Senhor vem praticando? Esse exercício da consciência, da queima de estados negativos e queima de consciência negativa foi essencial. O que o Senhor tem como uma estratégia onde que o Senhor conecta com a telepatia do ser e a conexão com a energia? Filho, quando colocou os pés aqui no meu templo, eu senti a sua energia, porque eu estava conectado, estava meditando e senti que algo entrou no meu campo de energia, o campo, porque eu e o universo é a natureza, e tudo que acontece ao meu redor está conectado à minha essência. Quando eu estou meditando, me conectando, eu sinto o ar, a luz, a natureza, o som, tudo vibrando ao meu redor. A sua energia negativa, de preocupação, de cansaço, de raiva, de medo, estavam afetando. E essa projeção entre aquilo que eu queria e o que eu não posso afeta o nosso campo de energia. E eu senti. Quando eu senti, eu percebi que também entrou em um estado de medo, de adrenalina. A sua corrente sanguínea estava mais vibrando no sentido de não fazer o que precisava. Mas o que eu posso dizer é que existe um campo divino onde se conecta com portais que a consciência não é inteligente para entender. A consciência externa, a consciência espiritual tem toda a capacidade para invocar não só o seu poder interior, mas como todo o seu poder pessoal.
E qual é, mestre, essa nova maneira de despertar o nosso potencial?